Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Alunos e alunas do segundo ano do ensino médio. Sou o professor Leandro. Vou trazer para vocês a resolução das atividades dessa semana 6, PET 2, tema Natureza e Cultura. Então, vou aqui seguindo, né? Nós temos aqui nesse slide as meninas lobo, Amala e Kamala, encontradas em 1920. Eram duas crianças que foram encontradas por uma pessoa, duas crianças selvagens encontradas na Índia no ano de 1920. A primeira delas, a Mala, tinha 1 ano e 20. A Kamala tinha ali mais ou menos 8 anos de idade, viviam até 1929. Elas agiam como filhotes de lobo, de forma incomum. Então, na história dessas crianças, intriga muitas pessoas. Tom tinha 2 e 8 anos, né? E após encontrá-las, o reverendo levou-as para o orfanato que mantinha na cidade de Midnapur, e foi lá que ele iniciou esse processo de socialização dessas duas meninas. Então, elas não falavam, elas não sorriam, elas andavam de 4, elas uivavam para a lua, e a visão delas era melhor à noite do que durante o dia. Então, a Mala, a mais jovem, morreu com 2 anos e meio de idade. Devido à sua dolorosa adaptação, ela não conseguiu sobreviver. E a Kamala viveu um pouquinho mais. Ela conseguiu se socializar. Levou 6 anos para aprender a andar. E pouco antes dela morrer, só tinha vocabulário de apenas 50 palavras. Atitudes afetivas, né, foram aparecendo aos poucos, e a Kamala, a única experiência de choro que ela teve foi por ocasião da morte da Amala. Ela foi se apegando lentamente às pessoas, né, com as quais conviver aí durante esse período. Então, muitas controvérsias em relação a esse acontecimento, entre elas algumas versões, né, os cientistas sustentam a hipótese de que Amala e Kamala se passava por um emburrecimento mental. Então, o acontecimento de ter criado por lobos era uma concepção indiana para explicar o acontecimento animalesco de crianças abandonadas por defeitos congênitos. Então, várias interpretações, mas esse acontecimento narra sobre essa questão de como a convivência com outras realidades diferentes da sua interfere na criação e na vivência em sociedade. Então, as meninas lobo, dá para nós percebermos essa diferença entre o homem e o animal, entre as convivências nas diversas sociedades. Então, seguindo, nós temos aí o ser humano e o animal, uma imagem, né, mostrando as duas realidades. E aí, no PET de vocês, eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo para a gente fazer uma introdução no conteúdo. Vamos lá? Então, na nossa última aula, né, que foi na semana 5, nós iniciamos uma investigação sobre a relevância da forma discursiva mítica para a construção de nossa identidade. Então, pensamos um pouco sobre quem somos e por quem somos. Mas desta vez, convido você para realizarmos um voo um pouco mais alto. Que tal pensarmos um pouco sobre o que faz com que o ser humano seja singular em relação ao restante do universo? O tema dessa nossa aula é natureza e cultura. Ao final,
espero que você seja capaz de distinguir claramente esses dois conceitos e aplicá-los de modo assertivo. Elas serão fundamentais para os próximos debates que faremos no PET seguinte. Aí eu anotei aqui a definição de natureza e de cultura retirada do próprio PET de vocês. Então, natureza, essência ou condição própria de um ser ou de uma coisa. Estudo dos princípios que regem o mundo natural, aí retirado do dicionário online, disponível em acesso em 31 de março de 2021. E a cultura é, portanto, um processo que caracteriza o ser humano como um ser de mutação, de projeto, que se faz à medida que transcende, que ultrapassa a própria existência, e aí retirada do livro da Aranha e Martins, da quarta edição, 2009, página 51. Nós temos aqui o mito de Prometeu. O mito de Prometeu é uma das primeiras abordagens antropológicas que se preocupam em responder às questões sobre o ser humano, né? Então, o mito de Prometeu é aquele mito que narra sobre a origem dos seres vivos, dos seres humanos. Então, o Epimeteu distribuiu as características essenciais para a sobrevivência dos animais. Em alguns animais ele deu pelo, outros animais deu armadura, outros animais ele deu casco, outros animais ele deu a rapidez, em alguns animais ele deu a lentidão, e esqueceu que existia ainda o ser humano. E ele então gastou todos os dotes que ele tinha nessas distribuições. Portanto, o ser humano ficou desprovido de qualquer característica. Mas o Prometeu então resolveu roubar o fogo do deus Éfisto e a sabedoria da deusa Atena e deu de presente aos seres humanos. Então o ser humano ficou com o fogo e com a técnica para sua sobrevivência. Então, seguindo aqui, né, os animais são capacitados para enfrentar certas dificuldades, né, como falou aí no mito. Alguns animais têm couro peludo, outros animais têm asas, outros armadura, outros a rapidez. Diferentemente do ser humano, que possui apenas o controle do fogo e a habilidade de fazer roupas e casas. O homem também pode viver em qualquer lugar, né, da Terra, desde os polos da Terra até o Equador, desde os lugares mais quentes até os lugares mais frios. E o ser humano, então, não herdou os dotes distribuídos por Epimeteu, mas o ser humano herdou a capacidade de ser mais rápido do que qualquer animal, através do trem-bala, de voar mais alto do que qualquer animal através do foguete, do avião, de enxergar mais longe e de derrubar qualquer animal através da arma de fogo. O homem, então, passou a ser compensado por seus pobres dotes corporais, através de um cérebro grande e complexo que permite desenvolver a sua cultura. Em natureza, em instintos, né? Nós temos as ações instintivas e nós temos as ações inteligentes. As ações instintivas, que é aquela regida por leis biológicas hereditárias, como nas imagens aí. A aranha e a abelha, elas agem no instinto. O homem jamais irá conseguir fazer uma teia de aranha como essa, mas ele tem capacidade de fazer coisas melhores através do planejamento, através da elaboração de projetos. Então, os atos de instintivo, né, são atos que não têm histórias, atos que não se renovam, atos que se repetem. Então, são atos repetitivos. São cegos, ignoram a finalidade da própria ação. Então, só na evolução das espécies ou mutações genéticas. Atos inteligentes são os atos conscientes de finalidade. São os atos
que existem antes no pensamento e, se necessário, para atingir os fins propostos, esses planos são modificados. Então, seriam o que a gente chama de atos inteligentes. Então, aqui, a inteligência concreta, alguns animais, como chimpanzés e gorilas, eles possuem atos inteligentes, possuem capacidade de raciocínio, mas eles não inventam, eles não aperfeiçoam, eles não conservam um instrumento para o seu uso posterior. Eles não têm uma sequência, não adquirem significado de experiência. Aí o animal não produz sua existência, ele apenas conserva através de seus instintos. São atos que visam sua defesa e a procura de alimentos. Então, a vida animal é uma repetição do padrão básico vivido pela sua própria espécie. O ser humano ele é capaz de romper com parte do passado, de questionar o presente e criar o futuro. Porque o ser humano ele é capaz de romper com o passado, de não lembrar algo que ele fez de errado, de tentar mudar o passado. Ele questiona o presente, ele se questiona sobre algo que ele está fazendo atualmente e ele é capaz de criar o futuro. Se ele vê que o seu futuro vai ser de uma determinada forma, ele pode mudar esse futuro através de atos presentes dele, Então, o ser humano não nasce pronto pelas mãos da natureza, ou seja, o ser humano ele não, diferentemente de qualquer outro animal, o ser humano ele vai ter que se fazer, ele vai ter que se construir à medida que ele for vivendo, à medida que ele for escolhendo. E aí a cultura, diferentes significados, A cultura designa um conjunto de modos de vida criados e transmitidos de uma geração para outra. Graças ao seu desenvolvimento, o ser humano se tornou um ser biológico e cultural. O ser humano é, ao mesmo tempo, produto e transformador da própria natureza e cultura. Por quê? Ao mesmo tempo que o ser humano é capaz de criar coisas, de inventar coisas, de construir cidades, como a gente vê na imagem aqui, como a gente vê nessa imagem, o ser humano também é capaz de destruir, como a gente vê nessa imagem. O ser humano, ao mesmo tempo que ele é capaz de acumular saberes, de acumular conhecimento, ele é capaz de se isolar em um ambiente fechado, em um ambiente sem perspectiva. Então aqui, o ser humano estudando, adquirindo conhecimento, e aqui o ser humano se isolando e se negando a viver. Então, o sociólogo, filósofo Claude Lévi-Strauss diz que a cultura é a linguagem que permite intercâmbio de experiências e aquisições culturais. E o Karl Marx vai dizer que a partir do trabalho, produção de meios de vida, todas as outras formas de manifestação humana acontecem. E aí as culturas, As culturas, elas são criações exclusivas do ser humano, ela é adquirida e não herdada, ela é transmitida de uma geração em geração e ela é múltipla e variável no tempo e no espaço. Certo? Então, após esses estudos de natureza e de cultura, nós vamos para as atividades. Então, as atividades aí, a número 1, registre com suas palavras a noção de cultura. Então, baseado em tudo aquilo que nós falamos anteriormente, em relação às definições, aos slides,
a tudo aquilo que você conhece no seu dia a dia, você vai dizer o que é cultura. Então aí, apenas pontos para você responder. Cultura é fruto da interação do ser humano com a natureza. Cultura seriam aspectos que refletem nossa interpretação sobre o mundo, que nos reaproximam de alguns indivíduos e nos afastam de outros. Nos aproximam de alguns indivíduos porque, através de culturas parecidas, de culturas mais ou menos iguais, nós vamos nos aproximar de algumas sociedades, de algumas pessoas, e nos afastam de outros, porque culturas diferentes das nossas, naturalmente a gente vai ficar um pouco afastado. Exemplos dessas culturas, nós temos o sotaque, né? Cada cultura, cada sociedade, cada lugar de cada região do Brasil tem um sotaque diferente. Aqui em Minas, por exemplo, nós temos um estado que tem vários sotaques diferentes. Nós temos o sotaque paulista, aqui na nossa região, nós somos mineiros, mas nós temos o sotaque mais parecido com o paulista, porque nós fazemos parte da região onde faz divisa com o estado de São Paulo. E assim, temos outros sotaques, nós temos o sotaque da região da grande BH, temos vários sotaques espalhados pelo país. E assim, várias culturas, né? Nós temos a culinária, vários tipos de culinárias diferentes, músicas, nós temos pinturas e nós temos religiões. Todas elas são formas de cultura. Então, a número 1, facinha para vocês responderem, certo? Fácil, fácil, moleza. Número 2. Em certas sociedades, o sistema de alianças que fundamenta as relações de parentesco sobre as quais a comunidade está organizada exige que a criança seja levada ao nascer à irmã do pai, que deverá responsabilizar-se pela vida e educação da criança. Em outras, o sistema de parentesco exige que a criança seja entregue à irmã da mãe. Nos dois casos, a relação da criança é estabelecida com a tia, por aliança, e não com a mãe biológica. Se assim é, como fica a afirmação de que as mulheres amam naturalmente os seus filhos e que é desnaturada a mulher que não demonstrar esse amor? E aí, um texto da Marilena Chauí, no livro Convite à Filosofia. Sobre a diversidade cultural, assinale a alternativa correta. Então, o texto está falando sobre essa diversidade de culturas. Aqui no Brasil, por exemplo, e em outras sociedades também, é natural da sociedade que o primeiro contato da criança seja com a mãe biológica. Então, assim que a criança nasce, assim que é retirado o cordão umbilical, a criança é levada para os braços da mãe. E aqui no texto, não. Aqui no texto, esse primeiro contato da criança é feito com a tia, ou a irmã da mãe, ou a irmã do pai. E aí, como que fica o amor, né, das mães, o amor da mulher por essa criança? Nessas sociedades citadas no texto, é natural que isso aconteça. Mas na sociedade brasileira, na nossa, que nós conhecemos, não. Então, sobre a diversidade cultural, assinale a alternativa correta. Número 1, no caso a letra A, né? A natureza humana é universal, tal como é expresso no texto de Marilena Chauí. Não, né? Nada a ver aqui com a proposta da questão, né? Natureza humana seria universal? Sim, mas não dentro dessa diversidade cultural, que falou de cultura, né? De diversidade cultural e não de natureza humana. Letra B. As regras sociais são inalteráveis. Também não.
nada a ver com a proposta aqui. As regras sociais são alteráveis. Aqui, como diz no próprio texto, né? Naquela sociedade é uma coisa natural e na nossa sociedade aquilo que é natural naquele determinado tipo de sociedade não é natural na nossa. Letra C. Toda mãe ama naturalmente seus filhos. Nada a ver com a proposta da questão. Letra D. As relações de parentesco exercem grande influência sobre a forma como a sociedade se representa. Então, a alternativa correta seria essa. Que a letra E, nada a ver também, porque fala sobre biologia. A biologia é a ciência por excelência da natureza humana. Isso porque é ela que estuda o homem destituído da linguagem. Também não. Então, a letra D é a correta. Certo? Então, alternativa correta, letra D. Número 3. A manipulação do imaginário social é particularmente importante em momentos de mudança política e social, em momentos de redefinição de identidades coletivas. A compreensão de alguns dos principais símbolos usados pelos republicanos brasileiros e de seus conteúdos poderá fornecer elementos preciosos para atender à visão da República que lhe estava por trás. Considere os seguintes itens a respeito dos símbolos, alegorias e mitos utilizados para representar a nascente República Brasileira. Então, número 1, o mito do herói. Os regimes políticos buscam criar e salientar figuras que sirvam de imagem e modelo para os membros da comunidade. Número 2. Alguns símbolos nacionais se tornaram de uso quase obrigatório, como a bandeira e o hino, e tornaram-se a identificação oficial dos países. Certo? Número 3. Uma das mais populares alegorias da República Brasileira foi a da figura feminina, cuja inspiração foi buscada na antiguidade grega e romana. Acho que não, hein? Então, o mito do herói, né? Os regimes políticos buscam criar e salientar figuras que sirvam de imagem e modelo para os membros da comunidade. Também está certo. Então, 1 e 2, né? Então, alternativa correta, letra C. As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Então, as atividades dessa semana 6 é isso. Ficamos por aqui. Agradeço aí a sua atenção e até a próxima.